Apoiado em falsas narrativas que acusam suposta censura no Brasil, Jair Bolsonaro conseguiu contrariar as expectativas mais pessimistas e assistiu a um fracasso retumbante no ato de Copacabana neste último domingo. Com baixíssima adesão, a manifestação evidenciou um Bolsonaro ainda mais covarde, relegando a terceiros os seus ataques antidemocráticos, para um público muito aquém do esperado e pouco engajado na falsa polêmica criada por Elon Musk contra o Supremo. Veja neste vídeo os principais efeitos do tiro no pé de Bolsonaro, as bravatas vazias de seus aliados e como o governo Lula está em festa com mais esse fracasso bolsonarista. Muito abaixo das expectativas do bolsonarismo, o ex-presidente reuniu apenas 32.700 apoiadores no ato em Copacabana neste último domingo, segundo o grupo Monitor do Debate Político, da USP. Sob lema de Defesa da Democrática, Bolsonaro e seus apoiadores fizeram da manifestação uma tentativa intimidar as autoridades brasileiras, em especial o STF e a Polícia Federal. Contudo, a ideia de incendiar extremistas contra a suposta censura promovida pelo Judiciário no Brasil não se realizou. Os manifestantes presentes representaram cerca de 18% do público do ato bolsonarista ocorrido em São Paulo, no último mês de fevereiro, quando 185 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista. Em mudança de postura, Bolsonaro fugiu do confronto direto durante o ato em Copacabana e usou o pastor Silas Malafaia como mensageiro dos seus ataques às instituições, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante a manifestação, Pastor chamou Moraes de ditador da toga e acusou Pacheco de covardia e omissão diante da suposta censura promovida pelo STF contra o discurso extremista no Brasil. Ele disse o seguinte: Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para definir o que um brasileiro pode falar? A fala ocorre na esteira das decisões do ministro contra a plataforma X, que se tornaram o centro da polêmica envolvendo o judiciário brasileiro e o bilionário Elon Musk. Malafaia ainda pediu a renúncia dos comandantes do Exército. Ministros do governo Lula comemoraram a baixa adesão da manifestação realizada pelo ex-presidente Bolsonaro neste último domingo, em Copacabana. Com público de apenas 32.700 pessoas, bem abaixo da expectativa dos organizadores, o ato demonstra uma perda de força do bolsonarismo, como afirmaram ministros do Executivo. Para o site Metrópolis, um deles avaliou a manifestação como, abre aspas, mais do mesmo, sem novidades, e, portanto, ruim para eles. Já o deputado federal Lindbergh Farias foi às redes sociais defender a prisão preventiva do ex-presidente, após análise do discurso feito pelo pastor Silas Malafaia durante o ato. Que eles vão tentar continuar criando um clima para intimidar o Supremo e impedir uma investigação livre. Esse é motivo de prisão preventiva, tá? É uma decisão do Supremo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, subiu o tom em recado para o bilionário Elon Musk e afirmou durante evento realizado na última sexta-feira que a lei será aplicada com rigor contra as plataformas de redes que desrespeitarem as leis do país. Ele destacou o compromisso de algumas plataformas em colaborar com as autoridades brasileiras na construção de um protocolo seguro para o tratamento de dados, enquanto alertou sobre aquelas que optam por ignorar as leis. Elas não representam o cerceamento da liberdade de expressão, mas sim o enfrentamento da liberdade de agressão, disse Jorge Messias, que ainda defendeu a necessidade de regulamentação das plataformas digitais por meio de legislação federal. A Defensoria Pública da União moveu uma ação na Justiça Federal acusando a plataforma X de causar danos morais coletivos e danos sociais ao Brasil e à sua democracia. A DPU busca uma indenização de 1 bilhão em reparação pelos danos causados. A ação sustenta que Elon Musk, proprietário da plataforma, teria cometido violações graves contra o Estado Democrático de Direito do Brasil ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. Musk
tem se aliado a nomes conhecidos da extrema-direita na campanha de desinformação sobre as eleições no Brasil e na legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Para a DPU, as atitudes de Musk representam um atentado contra a soberania nacional e a ordem pública e democrática. A título de análise, estudos já comprovam os principais interessados na agenda extremista. Divulgado nesta segunda-feira, um estudo inédito conduzido por acadêmicos de universidades federais do Rio de Janeiro revelou que líderes evangélicos figuram como os principais propagadores das ideias da extrema-direita nas redes sociais. A pesquisa examinou a atividade dos grupos extremistas entre novembro do ano passado e janeiro deste ano e identificou os estados de Santa Catarina e São Paulo como os principais centros regionais dessas postagens. Dos 191 perfis analisados, a maioria estava vinculada a políticos, influenciadores, blogs ou sites com conteúdos antidemocráticos. No grupo de maior engajamento evangélico estavam figuras como Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Nas postagens, os perfis tentavam, por exemplo, imputar os atos golpistas a uma suposta desordem do atual governo. Agora, veja um corte selecionado pelo Mídia Ninja do embate entre o deputado Patros Ananias e bolsonaristas na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada. Presidente, deputada Caroline, colegas parlamentares, eu sou inclusive o relator desse projeto. É um projeto que regulamenta a profissão de frentista e dá outras providências. Esse projeto se insere no nosso compromisso de construirmos uma sociedade, sim, que uma palavra que espanta aqui alguns parlamentares, mas o nosso desejo do fundo do coração é realmente construirmos uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Nós vivemos aqui, colegas parlamentares, há alguns anos, um retrocesso lamentável, quando nós tivemos praticamente a extinção de boa parte das conquistas históricas trabalhistas. Nós vivemos aqui um momento muito ruim nesse sentido, um retrocesso em relação aos direitos trabalhistas. Nós lutamos contra isso. Eu me lembro que nos debates um parlamentar me disse: o senhor quer voltar a 1943, a CLT. E eu disse a ele: e o senhor quer voltar ao século XIX? Podemos orientar, não, e só fazer um comentário sobre essa relativização da posse de terra, enfim, de propriedade. Tem deputado aqui da esquerda que eu dei uma consultada no Divulga Can de Contas, que só ele tem 5 apartamentos e uma casa. Exatamente. Então é muito curioso essa relativização. Eu acho que em vez de ter 5 apartamentos, seria importante deixar as pessoas que não têm casa entrar. Ou parar de ser hipócrita e vir aqui fazer discurso. Obrigado, presidente. Como orienta o PSOL Rede? Fiquei assim, estarrecido de ouvir o colega admitir os bens que ele tem, já que ele falou ainda há pouco da questão dos patrimônios e da propriedade relativa. Eu acho que ele tem bem demais, inclusive, sendo uma pessoa já de terceira idade, não precisa de todos esses bens. Ele deveria deixar o pessoal invadir esses bens todinho dele e ficar só no... já que ela era tão pequenininha. Sendo observados. Que vergonha! Um deputado acusar outro, tratando do patrimônio dele aqui. Não cabe isso. O assunto não é este. Cabe sim. A pauta não é esta, o tema não é este. Cabe sim. Se ele está pregando... Deputados, nós estamos em orientação de bancada. Deputados, vamos continuar a orientação de bancada.